Alô, alô, estamos no ar com mais um Politiquim, um programa que acompanha você, suas preocupações e tentamos explicá-las, como vai ser essa reta final da campanha. Martim Fierro, um autor que todos conhecem, né, que escreveu, uma das frases que ele escreveu foi "El diablo sabe más por viejo que por diablo". Eu cito isso porque o ex-Ibope, durante 30 anos, Domício Torres, ele disse o seguinte, que um programa eleitoral, o horário eleitoral gratuito, ele não muda muito o voto, não. Porque as pessoas costumam sair da sala, né? Na primeiras vezes, primeira, segunda, até ele pode ficar curioso, depois sai. Que o que muda são as inserções de 30 segundos distribuídas ao longo do tempo. E agora eu pergunto para vocês, em cima disso, e a questão do Ibope, aí, que ainda não divulgou sua pesquisa, Guilherme, me diga de lá o que você pensa do lado de cá sobre o quadro atual. Quadro atual, estamos a um mês da eleição, segue indefinido, mas começa a se definir. Por que isso? Porque agora já temos o horário eleitoral na TV e no rádio, já há uma semana. Então, aquelas candidaturas que não estão tão bem posicionadas, pelo menos nas pesquisas, e que têm um grande poderio econômico ou também partidário de apoios, o momento de deslanchar é agora. No nível nacional, a gente pode citar dois dos principais partidos, o PSDB do Geraldo Alckmin, que já chegou se apresentando, querendo mostrar o trabalho em São Paulo, mas também já fazendo ataques ao Bolsonaro, identificando então que talvez aí para chegar no segundo turno tenha que vencer o Bolsonaro, e também a do Meirelles. Qual é a vantagem do horário eleitoral em relação aos debates, que é o que a gente tinha até agora? Os debates é pouco tempo para falar, no tempo de TV também é pouco tempo, mas ali pelo menos é tudo ensaiado, o discurso certeiro. Aqui, em nível estadual, as candidaturas ao Palácio Piratini também mais ou menos naquilo que vinha sendo apresentado até agora nos debates. Apresentações dos candidatos, realizações que fizeram como gestores ou em outras funções e também algumas propostas. Claro, isso ao longo da campanha que vai se ver com mais clareza. E é isso, Lívia? Acho que sim, mas me chamou bastante atenção a questão, justamente, Ibope e Datafolha, que iam publicar suas respectivas pesquisas. Seria a segunda pesquisa depois do início da campanha, já com alguns dias do horário eleitoral, e a gente não teve esse resultado. O Datafolha, porque resolveu cancelar a divulgação da pesquisa por causa da decisão de indeferimento da candidatura do Lula. Então eles fizeram uma pesquisa e ficaram por ali mesmo, vão fazer uma outra que vão divulgar agora no dia 10. E o Ibope, que registrou a sua pesquisa, incluindo os cenários Lula e Haddad, e aí com o indeferimento da candidatura do Lula, realizou a pesquisa já sem um cenário, diferente do que tinha registrado que ia fazer. Uhum. Então ficou ali aguardando uma resposta do TSE para poder divulgar sua pesquisa. Então a gente está sem ideia do efeito que esse horário eleitoral está causando. As duas aí, eu sempre digo o seguinte, talvez o erro da campanha atual tenha sido muito curta, as anteriores eram muito longas e essa me parece, até pela quantidade de candidaturas, que ela está sendo... poderia ser um pouquinho maior, né? Porque... Mas igual, talvez, vocês não acham? Porque, claro, tem todo o regramento das cadeiras isso atrapalha do parlamento, tudo, mas né? Alguns têm tempo demais e outros quase não têm tempo. Bom, aí sim, aí para tu mudar isso, agora, por exemplo, com as eleições, vão desaparecer aí, sei lá, 12 a 15, são os cálculos partidos chamados de nanico, coisa que eles detestam que se diga. Nós tivemos também uma... Só para completar nesse tema ainda, para encerrar nesse tema, que eu acho que são 3 fatores, né, que determinam essa ineficiência. Primeiro, pouco tempo de campanha. Segundo, a pulverização, são muitas candidaturas. E terceira, o fator Lula, tanto em nível nacional quanto estadual. Por que isso?
porque ele é o candidato que lidera as pesquisas, mas a candidatura, ao que tudo indica, não vai sair. Já foi indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral, agora vai para análise no Supremo. Sim, Luiz. Quando se definir isso oficialmente, a candidatura do ex-presidente Lula não vai ser validada e for oficializado Fernando Haddad, ao que tudo indica, como candidato PT, aí sim que a gente vai ter um quadro mais ou menos delineado. Mas com esse monte de candidaturas, com esse pouco tempo de campanha e com essa indefinição, o quadro está mais aberto do que nunca. A situação está, eu acho que está mais do que isso, ela está complicada, porque o prazo até que Lula, por exemplo, ele já desobedeceu, o PT já desobedeceu a regra do TSE e botou Lula na propaganda quando não podia, multa de 500 mil por inserção. Mas nesse momento, as jogadas, os posicionamentos nesse momento, eles podem ser decisivos pelo seguinte, porque quando estiver essa definição, que a data oficial é 11 de setembro, para te mudar uma estratégia ali a menos de um mês pode ser tarde demais. Então, por isso, essa observação até que a gente estava comentando aqui no início, do Alckmin ter identificado como adversário o Bolsonaro, talvez já pensando isso. O quanto que vai ser transferido de votos do Lula? Vai ser diluído? Não, vai ser transferido mais para Haddad, cada um já antevendo quais que serão os seus adversários, porque o tiro vai ser curtíssimo, a corrida vai ser curtíssima. Até agora, 3 semanas vai se definir. Até agora, a migração esperada, inclusive pelo PT, pelo Haddad, eu acho que o PT está esticando demais a corda. Está fazendo mal para ele. A história que eu sempre digo, o timing. Um filme tem que chegar perto do final, tem que, e não daqui a pouco assim, o cara, como é que é? Vai terminar, entende? E a mesma coisa está sendo com a questão do Lula. Porque, olha, a confusão na cabeça do eleitor não muito esclarecido, que é a maioria desse país, né? Então eu queria saber da Lívia se ela concorda que a estratégia do PT, que também não se sabe se de repente não é arrostar a desobediência civil, e disse, não, eu vou com tudo, azar da multa e tal. Você acredita nessa possibilidade? A possibilidade do Lula dizer, não, vamos... Guerra. Eles estão tentando. Eu não tenho a menor ideia de se isso vai ser um tiro no pé ou não, porque a gente está nesse momento e tá difícil ter uma ideia de quem efetivamente vai para o segundo turno e até mesmo quem está melhor colocado na pesquisa, né? A questão realmente está... Eu acho que nunca teve tão indefinida, né? Tem a minha observação das eleições, aliás, eu completei 50 anos de jornalismo no dia 26 passado, então eu tenho um bocado de estrada nessa coisa de eleições. Eu tenho visto, principalmente depois do final dos anos 70 para cá, quando começaram as pesquisas, antes proibidas, que o candidato que decola muito rapidamente no início da campanha, ele também desaba rapidamente quando chega no final. Vamos lembrar aqui no Rio Grande do Sul, não precisa ir longe. 2014, estava a polarização Ana Amélia e Tarso, o Sartori veio por fora. Isso. 2006 a mesma coisa, Rigoto e Olívio foi a Ieda. A segunda coisa, e aí eu vou perguntar vocês dois, estamos no final já, todos os últimos vencedores no Rio Grande do Sul, pelo menos, começaram lá embaixo nas pesquisas, não é isso? Exatamente isso que a gente estava falando. Das últimas 3 eleições, né? Na eleição de 2010, quando foi eleito o ex-governador Tarso Genro, ele não largou tão atrás, se manteve e aí ganhou no primeiro turno. Porém, agora a gente tem esse embolamento no segundo lugar, né? Isso. Jairo Jorge, Leite, Rosseto, né? Isso. Aí teve esses 2 casos que a gente mencionou, que 2006, que foi a Ieda, que a polarização era Rigoto e Olívio, e 2014, Tasso Ana Amélia, e foi o Sartori. Agora tem pelo que dizem as pesquisas, está o governador Sartori na liderança e 3 candidaturas ali brigando para o segundo lugar, o segundo turno. Rosseto, Jairo Jorge e Eduardo Leite. Aí o fator nacional pode ser decisivo. Sim. Daqui a pouco, por exemplo, se transfere votos do Lula para o Haddad, tem uma candidatura mais forte do PT nacional, isso influencia inclusive aqui no quadro do Rio Grande do Sul. Sim. Eu queria finalizar, porque a gente tem pouco tempo, fazendo o lamento dolorido pra caramba do incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro, né?
E lembrando que hoje em dia cultura parece um tema meio acachapado pela questão da austeridade, mas de repente a gente fique de olho no que os candidatos dizem sobre cultura. E só tem 2 programas que falam especificamente sobre a manutenção, né, e recursos para museus. Vamos ver como reagem os candidatos em torno desse tema e como reagem também a sociedade civil de uma maneira geral. Queria me despedir de vocês com essa reflexão. Museus são como as virtudes. Todo mundo fala, mas ninguém pratica. Né? Falta-nos a cultura de museus. E com isso nós encerramos o Politiquinho de hoje. Prometemos voltar na semana que vem ou em edição extraordinária, porque agora a coisa está na hora da onça beber água. Valeu, pessoal.